Olá, eu me chamo Demétrio. Tenho 58 anos de idade hoje. E há 30 anos atrás, eu passei por um fenômeno sobrenatural e muito assustador. E após ter passado esses 30 anos, hoje eu decidi compartilhar com vocês. E procurei muitos canais de relato. E conheci esse canal, de porte pequeno, mas com uma narração extraordinária, que me chamou a atenção a forma como narra, modo profundo e de muita seriedade. E começando desde o início, eu, meu pai, minha mãe e meus avós morávamos num pequeno sítio, na cidade de Brasília, aonde meu pai e meu avô praticavam atividades rurais, sendo da colheita e plantações. E isso era o nosso meio de sustento. E quando eu tinha 2 anos de idade, meu pai saiu para fazer outro trabalho além das atividades rurais que ele fazia com meu avô. Ajudar pessoas que estavam passando por causa de poltergeists, exorcismo e assombrações. Meu pai era como se fosse um caça-fantasma. Se ele soubesse que havia uma casa mal assombrada, lá estava ele, pois meu pai não temia nada e sempre estava disposto para ajudar pessoas que estavam sendo aterrorizadas. Mas minha mãe e meus avós não aprovavam muito aquilo, mas mesmo contra o consentimento deles, meu pai seguia em frente. E dizia a minha mãe que meu pai não acreditava nada em relação a monstros, assim como lobisomens, mula sem cabeça, sereia, que meu pai acreditava realmente somente em fantasmas, e era naquilo que ele estava sempre envolvido. Então minha mãe continuava a falar que foi um dia que meu pai estava pronto para visitar a casa de uma família que estavam sendo assombrado por muitos fantasmas agressivos. Mas meu pai não revelou para minha mãe onde que era essa tal casa que ele ia visitar. E naquele dia meu pai foi e nunca mais voltou. Acontecido isso naquela época, eu só tinha apenas 2 anos de idade. E minha mãe continuava a falar que acionou a polícia à procura do meu pai, mas nada de encontrar ele. Então os policiais deram como um desaparecimento e nunca mais encontraram meu pai. E minha mãe me revelando tudo aquilo, eu comecei a seguir os passos do meu pai. E comecei a trabalhar com meu avô no campo, praticando atividades rurais. E ao ter passado alguns anos na faculdade, eu venho a me formar, pois eu não abri mão daquela vida do campo que eu adorava muito trabalhar com atividades rurais. Eu me formei como um engenheiro agrônomo e continuava trabalhando no campo. E nas minhas horas de folga, eu continuava fazendo o que eu estava fazendo, seguindo os passos do meu pai. Visitava muitas casas mal assombradas. Estava sempre envolvido com exorcismo, poltergeists e coisas do tipo. E como meu pai, eu não pensava diferente. Em relação a monstros como lobisomem, aquelas coisas eram tudo folclore. A existência daquilo para mim era impossível, pois eu acreditava só nos espíritos e continuava seguindo os passos do meu pai. E o que me deixava muito triste é que meu pai não havia deixado nenhuma lembrança, assim como uma fotografia. E ao longo do tempo, eu já estava cansado daquela rotina espiritual somente no Brasil. O sonho que eu tinha de ir até a cidade de Blair, na Bélgica, onde estava acontecendo um fenômeno numa floresta,
que seria a tal história da bruxa de Blair. E além dessa tal bruxa de Blair, há relato de aparições de muitos fantasmas naquela floresta. Para mim não ia haver problema algum viajar até a Bélgica. Além de engenheiro agrônomo, eu sempre falei 8 idiomas. E se passando algum tempo, finalmente estava prestes a realizar meu sonho. Foi aonde eu viajei até a Bélgica e me dirigi até a cidade de Blair, aonde possui essa grande floresta assustadora. Chegando até a cidade de Blair, eu fui até um bar para levantar algumas informações num caminho que me levasse até as profundezas dessa tal floresta. Chegando no bar, comecei a falar com as pessoas que estavam lá, mas todos ficaram calados. Era como eles não desejassem a minha presença naquele bar. E logo eu fui me retirando. Ao me retirar, na estrada apareceu um homem. Era um homem de meia idade, com o cabelo grisalho e uma barba branca. Aquele homem falou: "Você está à procura de algo, rapaz?" Pela forma como aquele homem estava interagindo comigo, eu logo notava que o homem não possuía nenhum tipo de sotaque. E logo percebi que aquele homem também era um brasileiro. Mas eu não quis comentar nada em relação a isso com ele, e segui a escutar o que ele falava. E o homem perguntou: "Aonde você está indo?" E eu falei: "Eu quero a tal floresta de Blair, aonde há relatos de aparições de fantasma e da tal bruxa de Blair." Aquele homem começou a olhar para mim e dar risada e falou: "Você está só?" E eu logo falei para ele que sim. E ele falou: "Não é muito bom você ficar só naquela floresta. E hoje não é uma noite muito apropriada." E eu insistia a falar para ele que eu queria ficar naquela floresta, que eu vinha de muito longe e não ia desistir dos meus objetivos. O homem falou: "Já que você quer ficar naquela floresta, eu vou lhe orientar um caminho para você chegar mais rápido lá dentro. Mas tem um porém. Para a sua segurança, fique próximo a uma velha casa abandonada, que não possui nem porta e nem janelas. Lá você estará seguro." E eu logo falei para o homem: "Como você tem tanta certeza que lá é seguro?" O homem olhou para mim e falou: "Eu sei muito bem o que estou falando. O que quer que seja que você está procurando, não vá para o outro lado da floresta. Fique lá que você ficará mais seguro. Há muitas pessoas que vêm de longe como você, na esperança de avistar fantasmas ou coisa do tipo. Mas tudo isso acaba muito mal para essas pessoas. Mas além de fantasmas que habitam aquela floresta, há algo que está há muito tempo visitando a floresta. E ele vem em noites apropriadas. E hoje será a noite apropriada para ele visitar a floresta. E eu lhe falo para a sua segurança: fique próximo da velha casa abandonada, que não possui portas e janela, que lá você estará seguro." Naquele momento eu ficava a imaginar, porque coisas como monstros e outras coisas do tipo eu nunca acreditei. O que eu estava em busca é de entrar em contato com os espíritos que habitavam aquela floresta. Mas de uma forma estranha eu estava confiando naquele homem. Aquele homem que olhava diretamente dentro dos meus olhos. Era como a gente conhecesse há muito tempo. Aquele homem ter falado aquilo e continuando olhando meus olhos,
Ele se despediu e seguiu embora. E eu fui seguindo para o caminho que ele tinha me orientado, saindo da estrada para dentro daquela floresta. Entrando para dentro da floresta, eu comecei a seguir aquela tal trilha. Isso já era pelo meio da tarde. Caminhando no raio mais ou menos uns 3 quilômetros, se aprofundando na dimensão daquela floresta, eu comecei a avistar tal velha casa abandonada, que não possuía portas nem janela. E próximo daquela casa, eu comecei a preparar o acampamento, montando a minha barraca ali mesmo. E logo a noite chegou. A noite estava espetacular para aquele momento. A lua estava muito grande no céu. Mas eu não havia levado equipamento algum para tentar registrar momentos paranormais. Eu não havia levado nenhuma câmera para gravar e preparar fotografias. Mas mesmo assim eu ficava na expectativa de tentar me comunicar com os espíritos que habitavam aquela floresta. Se passando algumas horas naquela noite linda, eu entrei para dentro da minha barraca e logo eu me deitei, mas nada de contato com espíritos. Era um lugar muito silencioso. Eu não escutava sequer barulho algum. Coisas que os filmes falavam, registros de aparições, naquele momento eu já estava desacreditando. Para mim, tudo aquilo era uma farsa. Porque estava horas e horas naquela noite e nada de barulho ou contato de espíritos. Já estava me conformando que era algo combinado das pessoas, que era tudo falsidade. Então, se passando muitas horas naquela noite, o que eu menos esperava começou a acontecer. Eu comecei a escutar muitos barulhos que ficavam em torno da barraca. Mas quando eu saía da barraca, eu não avistava nada. E logo em seguida entrava para dentro da barraca. Depois de algum tempo, algo muito estranho começou a acontecer. Eu comecei a escutar muitas vozes dentro da barraca, mas não tinha ninguém comigo ali. Mas com muitas vozes era como se tivesse uma multidão falando nos meus ouvidos. Parecia que os meus ouvidos iriam estourar. E eu botava a mão sobre os ouvidos e aquelas inúmeras vozes continuavam. E eram diversas vozes. Vozes de crianças, adultos, idosos. Era uma grande diversidade de vozes, pois a minha cabeça estava quase explodindo. Então, naquela hora, eu saí de dentro da barraca, e aquelas inúmeras vozes continuavam próximo do meu ouvido. Eu colocava a mão nos ouvidos, mas nada adiantava. Naquela hora, eu tentei escutar o que eles estavam falando, e comecei a entender. Eram frases que eram muito rápidas. E essas frases falavam as seguintes palavras: ele vem caçar, vá para casa, ele não se aproximar. Foi quando todas aquelas vozes pararam. E como um cenário de filme de terror, começou a se formar uma neblina. Era algo muito assustador. Naquela hora, as vozes ter parado, eu escutei uma voz que me chamou muita atenção, que falou as mesmas frases, mas de uma forma bem devagar. Ele vem caçar, vá para casa, ele não se aproxima. Naquele momento eu reconheci aquela voz, e era a voz daquele homem que eu encontrei na estrada, que me orientou que eu montasse meu acampamento próximo daquela velha casa abandonada. Ao reconhecer a voz daquele homem, eu comecei a olhar ao redor, mas nada de avistar aquele homem.
Em seguida, comecei a escutar um som, e era um som que vinha de muito longe, como algo estivesse quebrando os galhos das árvores e vindo em direção onde eu estava. Mesmo sem ver aquele homem, escutando aquele som, eu percebi que algo terrível ia acontecer comigo. E de imediato comecei a correr em direção àquela velha casa abandonada. Chegando até aquela velha casa abandonada, que não possuía portas nem janela, ao entrar novamente, escutei a voz daquele homem, que falou: "Não fique na porta que não tem porta, mas fique na janela que não tem janela. Se prepare e observe." Mas, escutando a voz daquele homem, eu não conseguia avistar ele como ele estivesse invisível, mas a voz dele estava bem próximo de mim. Então, naquele momento, eu comecei a observar o que ele tinha falado, e a neblina logo começou a desaparecer. Eu estava tendo uma vista mais ampla. Foi quando avistei algo que vinha de muito longe. Era algo que tinha uma velocidade incrível, pois aquilo pulava de uma árvore para outra. Era como se fosse um gorila. Se aproximando numa distância de alguns metros, eu conseguia avistar bem. Não se tratava de um gorila, mas algo de uma forma aterrorizante. Então aquilo começou a ter um comportamento estranho. Era como ele estivesse cheirando a minha barraca. E após a neblina ter sumido por completo, sobre um pouco a luz da lua, eu consegui avistar bem. Aquilo era algo horrível. Embora eu não acreditava em histórias de monstro naquele momento, eu já estava acreditando. Aquilo que estava lá fora, próximo da minha barraca, era um lobisomem. Ele estava à minha procura. Foi quando ele parou de cheirar a minha barraca e olhou em direção àquela velha casa. Mas de uma certa forma ele não se aproximava e ficava rosnando muito feroz. Corria de um lado para o outro sobre 4 patas. Era como ele estivesse chamando a minha atenção. E ao se passar de algumas horas, aquele monstro começou a olhar o céu em direção à lua e começava a rosnar. E logo em seguida o sol começou a raiar. Aquele monstro rapidamente começou a correr entre as árvores e logo desapareceu dentro daquela floresta. Eu não tinha nem coragem naquele momento, ao sol ter raiado, sair de dentro daquela velha casa e continuava próximo daquela janela que não tinha janela. Então novamente eu escutei a voz daquele homem falando: "Vire-se e olhe para mim." Ao virar, eu avistei aquele homem, que falou: "Vá embora agora pela manhã e não fique mais nessa floresta." Logo eu percebi que aquele homem era um fantasma, que estava salvando a minha vida. Mas algo me intrigava, a forma como aquele homem olhava direto aos meus olhos. Era como ele me conhecesse há muito tempo, e eu também sentia o mesmo. E naquele momento, de imediato, fui me afastando daquele homem e saí de dentro daquela velha casa abandonada. Recolhi a minha barraca e logo saindo de dentro daquela floresta. E de uma longa distância, escutei a voz daquele homem gritando para mim: "Não se esqueça de uma coisa, eu nunca vou abandonar vocês. Eu sinto muita saudade de vocês." Ele ter falado aquilo, eu fiquei a imaginar o que ele estava falando, mas segui em frente rapidamente, saindo daquela floresta naquela manhã. Ao sair daquela floresta, logo fui até a cidade de Blair e logo retornei para o Brasil. E comecei a contar esse fenômeno extraordinário e espiritual que ocorreu comigo, contando para minha mãe e meus avós. Foi quando a minha mãe e meus avós ficaram um olhando para o outro, e eles ficaram calados. Eu fiquei a pensar o que estava acontecendo naquele momento. Talvez a minha história não estava sendo agradável para eles naquele momento.
Então a minha mãe levantou-se e foi até o seu quarto, e meus avós continuavam calados observando eu. Minha mãe, indo ao quarto, logo ela retornou. E veio carregando algo na sua mão, que era um pequeno medalhãozinho que se coloca no pescoço, que porta pequenas fotos de recordações. E ela abriu aquele pequeno medalhãozinho. Estava a foto daquele homem que havia me protegido naquela floresta, aquele homem que era um fantasma. E eu falei para minha mãe logo de imediato: foi esse homem que me protegeu na floresta. E olhou profundamente nos meus olhos e falou: esse homem é seu pai. Naquela hora foi um momento de choque para mim. Emocionalmente eu estava abalado, pois aquele fantasma, de uma certa forma, me protegeu. Aquele fantasma, sem eu saber, era meu pai. Mas eu deixo uma mensagem para vocês, ouvintes. Lembre-se, muitas vezes o que procuramos, encontramos. Mas muitas vezes o que não encontramos está vindo ao nosso encontro. E cuidado com o que você deseja. Muitas vezes o que você deseja pode se tornar um indesejável. E o indesejável pode desejar você. E esse foi o meu relato. O Lobisomem de Blair.